Eu quero saudar a todos vocês mais uma vez, com a paz e a graça do nosso bondoso Deus. Tenham todos um ótimo dia, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um encontro da Madrugada com Deus, hoje, 7 de fevereiro de 2024. Como o tempo está voando, né? Ainda bem. Quanto mais rápido passar, melhor. Na verdade, é 24 horas mesmo, né? Mas só que é muita coisa que a gente faz quando a gente menos espera, o dia já acabou. E aqui estamos nós em mais um encontro. Sejam todos muito bem-vindos, como eu sempre falo, é sempre uma alegria tê-los aqui conosco. A nossa última reunião que tivemos na segunda-feira, nós tivemos quase 700 visualizações, 684 pessoas assistiram a nossa reunião. Louvado seja Deus. Compartilhe esse link, amigo, compartilhe esse grupo, vai lá no YouTube, entra lá no grupo, dá o seu ok e envia para as pessoas, amigos, familiares, inimigos, envia para todo mundo, aqueles que você gostaria que conhecesse, que você conhece. Sejam bem-vindos, estamos iniciando mais um encontro da Madrugada com Deus. Quero convidar minha irmã Marta Leite. Bom dia, Marta. Você está bem? Se abrir, fechou. Abra de novo. Bom dia, povo de Bom Deus. dia, Martinha. Você está em Camaçari ou está em Jacuípe? Estou em Camaçari City. Pronto. Quero convidar você, Marta, para nos apresentar a Deus nesse momento, iniciando a nossa jornada de hoje. Pode ser? Sim. Por Oremos favor. ao Santo e Eterno Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Deus do universo, que rege sobre todas as coisas e tem sobre seu domínio todas as coisas. Por isso estamos aqui, Senhor, para te adorar e para dizer que nós te amamos e precisamos muito dos teus cuidados. Querido Deus, nesta madrugada, nós viemos aqui para ter um encontro contigo. Esse grupo, essa igreja virtual, que nós sempre participamos a fim de ouvir a tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos durante todo o dia sobre seus cuidados e sobre a tua vontade, porque nós aceitamos neste dia ser completamente dependente de ti. Permite, Senhor, Deus Espírito Santo, que nós venhamos estar na tua companhia, atentos a tudo que o Senhor falar aos nossos corações neste dia, por amor de Jesus. Amém. 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 Obrigado, amiga. Deus é contigo, Marta. Deus Amém. continue te abençoando, viu? Amém. Vamos louvar esse Deus. Ele é digno de ser louvado. Vamos cantar louvores ao nosso bondoso Deus. Hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua
de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Deixe Jesus tocar em você hoje, amigo. Toque de Cristo restaura todos aqueles, todos, sem exceção. Ele nos toque com seu amor no dia de hoje. Quero convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Quero convidar aqui a irmã Irene. Bom dia, Irene. Abra seu áudio, por favor, amiga. Você está bem? Irene, tu me ouve? Bom dia. Oi, Mário. Bom dia, Irene. Você está Bom bem? dia. Tudo bem? Que bom. Quero convidar também minha irmã Marilza, lá em Barra de Pujuca. Bom dia, Marilza. Bom dia, irmão Mário. Você está Bom dia a bem? todos. Estou bem, graças a Deus. Sua parede combinou com o seu cabelo. Branquinha ali. Foi? Como é que tá a vó Bel? Tá bem, né? Tá bem. Graças a Deus. Quero convidar minha irmã Rita Naide para estar conosco também em oração. Bom dia, irmã Rita. Ela, em vez de abrir, ela saiu. Ela, em vez de abrir, ela saiu. Ok. Mas vamos convidar aqui. Ela saiu sem querer da reunião. Deixa eu ver aqui. Rita Naide, abra seu áudio, por favor. Consegue abrir aí? E abra a câmera também, que você fechou a câmera. Agora. Pronto. Bom dia, Rita. Você está me ouvindo? Tô sim, tô vendo todo mundo. Tá bem baixinho o seu áudio aí. Tá. Ele tá baixo mesmo, mas eu tô Pronto. ouvindo. Agora melhorou. O negócio é que ela está longe do aparelho. Aí Agora melhorou. Muito bem. Bem, queridas irmãs, vocês estão sendo convidadas a orar, tá bom? Isso. Irene, você vai estar orando pela chuva ser hoje, o batismo do Espírito Santo. Marilza estará orando pelos pedidos do varal.
E a nossa irmã Rita, ela vai estar orando por irmãos que estão em busca de trabalho, emprego, né? Como o neto da irmã Maria José Miranda, Lucas, que esteve conosco na Chapada, ele está em busca de emprego. E a irmã Rita vai estar intercedendo por esses irmãos que estão buscando o sustento, um trabalho, alguma coisa para fazer, para ganhar o seu dinheirinho. Tá bom, irmã Rita? Lembre-se, irmãos, para você focar no propósito da oração. Se você puder, irmãos, e quiser ficar de joelhos, essa é a sua oportunidade. Começamos por Irene, depois Marilda, depois Rita Knight. Irene, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deixa eu conectar aqui o fone. nós estamos ouvindo bem, Irene. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nesse momento, Deus, nós estamos de joelho para te buscar, Senhor, em espírito e em verdade. Derrama sobre nós, ó Deus, o teu poder, o teu espírito, para que possamos, ó Deus, fazer a tua vontade. Amém. Prepara, Deus, assim como a chuva que cai sobre esta terra, produzindo frutos, derrama sobre nós a tua chuva, para que possamos também produzir frutos para o Senhor. Te rogamos, ó Deus, por este poder, não para que venhamos nos sentir os melhores, mas para que possamos sentir o poder do teu Espírito na nossa vida, para que Amém. possamos levar avante a tua mensagem, para que as pessoas possam enxergar em nós Cristo, para que elas se acheguem a ti, Deus. Nos ajuda, derrama sobre nós a porção da tua chuva seródia. Nós precisamos ardentemente, meu Deus, para cumprir a missão. É o que nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Continuando ainda, Senhor, na tua presença, Pai. Aqui estamos nós, agradecidos por esse momento, tendo esse encontro contigo nesta madrugada. E também, ó Deus, com nossos irmãos. Pedindo assim, Senhor, perdão pelos nossos pecados e entregando nas tuas mãos, Senhor, cada pedido que se encontra no varal. São muitos. Eu creio que todo dia sai pedido, todo dia entra pedido. E nós aqui estamos esperando com paciência no Senhor, porque nós sabemos, Pai, que quando nós pedimos, o Senhor já ouviu e o Senhor já respondeu, muitas vezes não como nós queremos, mas o Senhor responde segundo a tua vontade. Paizinho amado, muitos no varal, muitos no coração, mas eu creio que o Senhor visita os nossos corações, o Senhor sabe do nosso desejo, do nosso querer, da nossa vontade, do nosso anseio. E por isso é que nós entregamos em tuas mãos, porque nós sabemos que só o Senhor é quem pode resolver os nossos problemas, pode ouvir e responder os nossos pedidos. Paizinho, nesta hora eu quero entregar nas tuas mãos cada irmão que está aqui presente. Quero entregar também aqueles que já tiveram aqui no grupo, já saíram, aqueles que se encontram distante, Pai, do grupo, mas não de ti. Que o Senhor continue abençoando o teu povo na face da terra. É que eu peço nesta hora e desde já. Agradeço ao Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. 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 Santo, Santo Deus e eterno Pai, ainda na tua santa e bondosa presença, Senhor, concordância com a oração das irmãs, aqui eu te peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor atue na vida daqueles que saem todos os dias à procura de trabalho, assim como o irmão, como o neto da irmã Maria José, como o meu neto, Senhor, e os demais netos, são jovens, Senhor.
a busca de um trabalho, a busca de uma ocupação para suas mentes e ganhar o seu sustento de cada dia. Senhor, abre portas para que eles assim venham trabalhar, para que assim eles venham viver do seu próprio suor, sem ter que esperar por outras coisas, Pai. Abençoa, Senhor, essas vó que oram para que seus netos encontrem algo para fazer de bom nas suas vidas, para ganhar seu próprio sustento. Senhor, ser com todos os pais, mães, que também saiam à procura de emprego, de trabalho, assim que se mantenham. Em nome de Jesus nós te suplicamos, porque confiamos plenamente no teu poder. Abençoa este grupo, Senhor, abençoa este culto da madrugada com Deus. Nos dá um dia de paz, é o que nós te pedimos nesse momento. Em nome de Jesus, amém. E Amém. graças a Deus. Amém. Obrigado, irmã Rita. Obrigado, Marilza. Obrigado, muito obrigado, irmã Rita Naide. Deus abençoe a todos. Muito bem, queridos, vamos entrar em sala simultânea. Você também terá, a partir de agora, 10 minutos para que você apresente a sua oração com um companheiro agora. Então, você terá, a partir de agora, 10 minutinhos para fazer a sua oração. Muito bem, queridos, estamos de volta à sala principal. 10 minutinhos aí bem aproveitados, acredito eu, com quem você orou nessa madrugada, né? E durante este dia, creio que você também deve continuar em oração. Orar sem cessar é o conselho que o Senhor Jesus, aliás, é uma ordem, hein? Orem sem cessar. Durante o dia, passe o dia com o Senhor. Se puder, ligue para o seu parceiro de oração hoje, aquele que você esteve na sala, com quem você esteve aí na sala. Dá um alô para ele, manda uma mensagem, ligando, só, estou ligando para orar com você. Ele vai gostar disso. Sejam bem-vindos, estamos juntos. Pastor Robson, o senhor me ouve? Marcinho, você também, Márcio? Está aí a oração com a mão cruzada. Estamos ouvindo, Mário. Muito bem, muito bem. Bem, queridos, nós estamos fazendo reavivados por sua palavra, e eu não sei se você já fez isso hoje, mas hoje o capítulo 10 de Jeremias, Pastor Robson, é mais uma continuação daquela situação de apostasia do povo de Israel. Capítulo 10. Pegue sua Bíblia aí, amigo, você que está com sua Bíblia. Pegue ela para a gente ler um pouquinho, meditar um pouco. O capítulo 10 tem como título Contraste entre o Senhor e os ídolos, a apostasia de Israel. Você que está aí conosco e quer participar, é só levantar sua mão. Márcio vai estar acompanhando, Pastor Robson. Se eu não ver, você avisa aí, tá bom, Márcio? Para que os nossos irmãos participem, dê a sua opinião. É interessante que você participe conosco. Pastor Robson, essa sequência do capítulo 10, né? Ela mais uma vez mostra que Judá é uma advertência para o povo de Israel. Não aqui não está se referindo aos ímpios, mas sim ao povo de Israel que caiu, né? Israel é um negócio sério, né, rapaz? Alguma Que nem vez nós. experiências interiores, o povo parece que É que não nem tem, nós. é A que gente nem fala nós. deles, mas também faz a mesma coisa. É Israel mais verdade. tarde se tornou Judá, né? Alguma vez. Será que eles aprenderam com a experiência do... Não, de forma nenhuma. Quando a gente vai lá no livro de Juízes, você vê que não houve. É impressionante. E como o senhor falou, nós não somos diferentes, né? Nós não somos diferentes Você disso. tira pelo último livro do Velho Testamento, que é o livro de Malaquias, né? O último profeta antes do exílio ali, antes do Novo Testamento, da chegada do Messias. O último profeta foi Malaquias ali, no livro ali, né? Os profetas menores, você tem Malaquias profetizando já no finalzinho lá da história, quando o povo já estava chegando para o domínio de Roma, e Malaquias apelando o povo para voltar para Deus, né? Então, durante todo esse período que a gente tem estudado aqui as escrituras, a gente vê, eu já repeti isso aqui em outros momentos, né? O trabalho de um Deus querendo levar o povo de volta para ele, porque o povo ele se afastava, o Se povo afastava. constantemente se afastava. E Deus sempre
querendo trazer o povo de volta, até o apelo final lá de Malaquias, e o povo não ouve. E aí passam 400 anos sem profeta em Israel. É Não é muito pouco, tempo, não. é muito tempo. É muito O tempo. verso um Depois chama deles, atenção, né, pastor? O verso um é bem próximo, claro que é para o povo de Israel mesmo. Quando ele diz, ouvi a palavra do Senhor, vos ouvi a palavra que o Senhor vos fala, a vós outros, ó casa de Israel. Não é para o ímpio isso aqui, irmãos, é Israel mesmo, o povo de Judá que caiu mesmo na idolatria. exato, imitando as nações ao seu redor, né? Sempre o desejo de imitar as outras nações. O povo de Israel se afastava do Senhor. E aí ele vai dizendo aqui que o povo não aprenda o caminho dos gentios, né? Não aprenda o caminho deles. E não se espante com os sinais nos céus, né? Porque os gentios eles adoravam os astros, né? Adoravam o sol, a lua, as estrelas. E o Senhor disse: olha, não se espante com sinais nos céus. Os ídolos não são nada. Ele diz: olha, os ídolos são como o espantalho, né? Espantalho. O É, pipinal. As pessoas vão lá, cortam um tronco de madeira, o artífice desenha uma imagem, depois cobre de ouro, de prata, e começam a adorar esses pedaços de madeira, né? Não tenham receio deles, porque ele não pode fazer bem nem mal. Porque é uma das coisas que acontecia muito que acontece muito na idolatria, é que são atribuídos aos ídolos os mesmos sentimentos dos homens, né? Porque afinal de contas o ídolo é obra das mãos dos homens, né? E aí o que é que acontece? Os ídolos geralmente são ídolos vingativos, né? Eles têm raiva, eles têm ciúmes, eles têm os mesmos sentimentos que o ser humano tem e eles se vingam do povo. Então eles eram intimidados, né? Eles eram amedrontados, o povo era amedrontado. Olha, eu me lembro bem que tem gente que ainda trata Deus do mesmo jeito. Tem algumas religiões aqui que quando a pessoa começa a se afastar, o pessoal, olha, cuidado, viu? Olha, Deus, a mão de Deus vai pesar, Deus vai lhe recolher e tal, e começam a fazer ameaças. Eu estou dizendo porque eu já trabalhei com pessoas dessas igrejas e que, inclusive, uma menina que foi batizada numa dessas igrejas, sob ameaças mesmo e tal. E ela não foi porque quis, ela estava numa reunião e a família pressionou para ela levantar a mão e tal, e ela disse que o dia do batismo dela foi o pior dia da vida dela, quando ela entrou no imagine. tempo para ser batizada, porque ela está sendo obrigada a fazer uma coisa que ela não queria fazer. E aí depois ela conheceu o evangelho de verdade, né? E começou a estudar a Bíblia e tal. E ela decidiu ser batizada na igreja adventista. E quando ela decidiu sair da igreja dela para vir para a igreja adventista, a própria família ameaçou, disse: olha, Deus vai lhe recolher, você está abandonando a igreja do Senhor e tal. E foi aquela confusão. Mas graças a Deus ela não se deixou intimidar. E eu tive a oportunidade, o privilégio de batizá-la, né? Até a última vez que eu encontrei, permanecia firme na fé, graças a Deus. Então, tem gente que quer colocar em Deus aquilo que colocava nos ídolos, né? Essa mesma desejo de vingança, de raiva e tal. E Deus não age assim. Então, Deus está dizendo que o ídolo não pode fazer nem bem e nem mal. Porque o que é o ídolo? Ele diz que o ídolo não é nada. É um pedaço de pau que as pessoas desacreditam nele, mas que ele não é nada, não pode fazer nem bem nem mal. E o apóstolo Paulo vai dizer que quem está por trás do ídolo é Satanás, né? Quando eles oferecem, né, as suas oferendas ao ídolo, na verdade estão oferecendo aos demônios, e não a Deus, e nem a um ser, porque não existe outro Deus, né? E aí ele vem reafirmando aqui Jeremias no capítulo, no verso 6, né? Porque ninguém há semelhante a ti. Tu és grande, grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Ou seja, naquele tempo, eles acreditavam, os povos pagãos, que havia deuses regionais e deuses de nações. Então, por isso, às vezes a gente não entende a atitude de Deus em relação a algumas nações, né? O que aconteceu no Egito é porque ali, na verdade, estava havendo um duelo de Deus. Inclusive, tem um filme sobre isso, né?
Foi feito um filme por Hollywood aí, do duelo dos deuses, né? O Deus de Israel contra os deuses do Egito. Então, aquilo era uma disputa entre deuses. Mas, na verdade, não existe disputa entre os deuses. Por quê? Porque só existe um Deus. Né? O conflito é entre os deuses que os homens criaram e o Deus que criou os homens. Olha que coisa terrível. É, contraste. O contraste é aí. Os homens criaram deuses e agora o conflito é entre esses deuses que os homens criaram é um conflito imaginário. Né? O conflito, na verdade, é entre Deus e o anjo caído, entre Deus e Satanás. Não existe outros deuses, existe Satanás, que é quem quer ser como Deus, né? Que quer ser Deus. Mas ele diz aqui, o profeta é muito claro aqui, porque ele diz que não existe, né, ninguém há semelhante ao Senhor. É devido, né, a adoração a Deus, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas esse povo se tornou o quê? Estúpido. Então, o que é que o profeta está dizendo aqui? Que a idolatria, que a adoração de imagem, de escultura, com todo respeito àqueles que o fazem, né? Nós temos aí, além do catolicismo romano, dentro do cristianismo, nações, religiões não cristãs, como o hinduísmo, confucionismo e outras religiões pagãs, não cristãs, que adoram imagens de escultura, adoram deuses, né? Imagem de madeira, imagem de gesso, imagem de louça, imagem de pedra. Ele diz aqui que o homem se tornou estúpido e louco. Por quê? Porque eles pegam um pedaço de madeira, aí ele diz aqui, leva para Tarsis, e com ouro de Ufaz, prata de Tarsis e ouro de Ufaz, eles revestem esses ídolos de madeira e eles se curvam, né, diante deles e dizem que ele é o Deus deles. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Só o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Não é? E no seu furor a terra treme, ele diz aqui. E as nações não podem suportar a sua indignação. E ele está falando isso com fundamento. Por quê? Porque todo mundo conhecia aqui o que aconteceu no Egito. Como Deus humilha os deuses do Egito. Quando você estuda, eu estou fazendo ano bíblico, passei recentemente pelo estudo do livro de Êxodo, né? Então, cada praga que veio sobre o Egito era uma repreensão a um deus egípcio, né? Os deuses que eram adorados ali. Não é? Quando Deus trouxe a escuridão, os egípcios adoravam o sol, Ra, né? Então adoravam o sol. Aí Deus vai lá e traz trevas sobre o Egito. Dias ali, na escuridão completa. Mostrando que quem tem domínio sobre o sol é ele, não É. é? O sol não é nenhum Deus. Né? Então o Senhor foi fazendo assim, foi cada dia mostrando para aquele povo a irracionalidade da idolatria, não é? De adorar imagem de escultura. E nós ficamos vendo uma realidade que a gente tem aqui no Brasil, que é um país muito idólatra, é o maior país cristão do mundo, mas é um país muito idólatra também. Né? Nós temos aí algumas das festas religiosas aqui, né, dentro do catolicismo romano, que é veneração a imagens, né? E bota as suas procissões, e o povo sai atrás daquelas imagens, escultura, aquela coisa toda. Mas a profecia, a palavra do Senhor está dizendo que isso é estupidez. A gente adorar aquilo que foi feito pelas mãos dos homens. Por quê? Porque só o Senhor fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Não é? Então é ele que faz todas essas coisas. Ele é quem cria os relâmpagos para a chuva. Não é? E dos depósitos dele, ele faz sair o vento. E ele diz: todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Ah, mas a porção de Jacó, não. A porção de Jacó, ele é o Criador
de todas as coisas. Israel é a sua herança e o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Esse é o Mas, único mais que uma deve vez, ser a chama a nossa. atenção aqui, né, Pastor Robson, aqui, esse verso que o senhor leu agora, verso 16, chama a atenção de um remanescente. Sempre houve o remanescente. Sempre Sempre houve houve. um povo que Deus escolheu, que infelizmente foi atraído pela idolatria, né? Que deixa o Deus Criador, o Deus verdadeiro, o único verdadeiro, para adorar os ídolos, as imagens, as esculturas dos outros povos. Né? Olha que contrassenso, né? Que irracionalidade. Aqueles a quem Deus chamou, com quem Deus lidou diretamente, a quem Deus confiou seus oráculos, deixam o Deus de verdade, o Deus verdadeiro, abandonam o Senhor para buscar os ídolos. Por que essa atração pela idolatria? Por que essa atração pelos ídolos, mesmo entre aqueles que foram chamados por Deus para ser o seu povo? É porque a idolatria ela é complacente com o pecado. Aí você vai entender por que as pessoas são tão tendentes a gostar da idolatria. Porque a idolatria, ela propõe o seguinte: você cumpriu suas obrigações com o seu Deus, pronto, acabou. Você está ali para fazer aquilo que você quiser. O Deus da idolatria, os deuses, os ídolos, não são aqueles ídolos que querem interferir na sua vida. Não é? Eles apenas recebem as oferendas, você vai lá, prestou a sua homenagem, fez a sua oferenda, o resto você faz o que você quiser. E eu digo isso porque eu vivo perto de uma região de muita idolatria. Hoje já diminuiu bastante, mas é assim. Como é que funciona a idolatria? Você cumprindo suas obrigações, ou seja, oferecendo aquilo que o ídolo requereu de você, segundo a interpretação dos seus líderes, acabou. Ele não vai se meter na sua vida, no que você come, no que você bebe, como você vive. Ele não está preocupado com isso. O ídolo não está lá para te ver. O ídolo fica no seu nicho, né? Lá. Né? Mas o Deus verdadeiro não. O Deus verdadeiro está presente na tua vida em todos os momentos. O Deus verdadeiro quer te guiar pelo caminho da santidade. Não é? E Satanás se aproveitando dessas ideias malucas, então ele trouxe a idolatria e é terrível, e é algo irracional, mas as pessoas caem nisso. Por quê? Pense bem, camarada, ele passa o ano todo curtindo, fazendo o que ele bem quer, se prostituindo, adulterando, bebendo, fumando, usando. Aí chega no dia da festa do seu ídolo, ele vai lá, faz uma penitência, né? Passa uns dias de jejum, faz as rezas, tal. Aí leva um presente ao santuário, chega lá, ele oferece o presente, acabou, cumpriu, está liberado agora para voltar a ter mais um período de viver do jeito que o diabo gosta, né? E as pessoas fazem assim. Eu me lembro bem porque aqui perto de nós tem um santuário de adoração de imagens, né? Aqui no Monte Santo, né? Quem conhece a Bahia, conhece aqui a região norte da Bahia. Nós temos uma cidade chamada Monte Santo. Lá tem uma capela no alto da montanha, que todos os anos tinha uma peregrinação, assim como nós temos também aqui na Bahia, em Bom Jesus da Lapa, né? E outros santuários aqui, nós temos Juazeiro do Norte, Aparecida do Norte. Então, nós temos vários santuários onde as pessoas fazem peregrinação, e elas se preparam durante aquele ano, né? E fazem, aí tem o período das penitências, aquelas coisas todas, e levam as suas oferendas para oferecer aos ídolos nesses centros de idolatria que nós temos no Brasil e no mundo todo tem, espalhado em alguns países tem mais do que aqui, né? E as pessoas vão. Então, como é que eles faziam? Elas vinham às romarias, passavam lá na minha cidade, todos os anos eles passavam. 2 de novembro aqui é o dia da romaria, 2 de novembro, é dia de finados. Né? Então, eles iam lá para essa cidade, nessa cidade. Então, eles se arlojam nas pousadas, nos acampamentos ali, uma multidão de gente. Hoje vai pouca gente, antigamente tinha mais. Hoje, até na idolatria, o povo está relaxado também. Né? E aí eles subiam, é uma escadaria feita de pedra, ainda por Antônio Conselheiro, lembra lá da Guerra de Canudos? O Antônio Conselheiro, né? Então, eles que construíram aquela escadaria, e aí tinha gente que subia de joelho, não sei se ainda tem esse povo devoto assim, que subia de joelho, aquela escadaria, são quase 3 quilômetros de subida na serra, e lá tem uma capelinha, eu já tive lá nessa capela, uma capelinha lá no alto da montanha, onde o povo, é uma capelinha bem pequena,
não cabe muita gente dentro não, ali é uma multidão que ia entrando e saindo. Lá é cheio de perna de gesso, braço de gesso, cabeça, pescoço, várias partes de corpo, vários presentes que eles levavam para oferecer lá, né, aos santos lá em cima, pagando as suas promessas. Então eles iam, subiam, faziam o seu devocional lá em cima, né, pagavam suas promessas, e quando descia, aí era momento da festa. Então todos os anos sempre vinham cantores famosos, aí era o forró, comia solto, a cachaça, e aí agora é a festa da carne, né? Fazia festa espiritual lá em cima, e embaixo era para satisfazer os desejos da carne. Então, como eu digo, cumpriu sua obrigação religiosa, aí voltou agora e vai viver do jeito que quer. Tem gente que dentro do cristianismo faz a mesma coisa. Vai para a igreja, tem o seu momento de adoração, mas quando saiu do templo, voltou para casa, agora é comigo. Jesus, fique lá que agora, né, eu vivo do jeito que eu quero durante a semana, e no final de semana eu vou lá expurgar, né, penitenciar, fazer a expurgação dos pecados cometidos durante a semana. Então, Pastor Robson, Marta pediu a palavra aqui, depois o irmão pronto. Ademir. Pois não, Marta, bom dia mais uma vez. Então, assim, eu com 3 anos de idade, eu quebrei o braço, caí de um muro e quebrei o braço. No dia, doeu muito e meu braço até hoje dói, na verdade. Minha mãe, quando tirou o gesso, eu fiquei 3 meses com gesso. Quando tirou, ela disse: Nós vamos para a igreja de São Lázaro para pagar a promessa, porque seu braço está bom. Eu disse: Mamãe, meu braço não está bom. Aí ela, mesmo assim, nós vamos. Subimos umas escadarias horríveis, que eu me lembro, eu tinha quase 4 anos de idade, mas eu lembro disso. Quando chegou lá, como o pastor Robson falou, meu pastor tinha tanto gesso, tanta coisa pendurada, que eu fiquei com medo daquilo, aquilo fixou na minha mente mesmo. E um dia eu estava dando estudo à minha avó, aí minha avó disse: minha filha, mas sua mãe pagou a promessa e seu braço ficou bom. Eu disse: não, vovó, meu braço não ficou bom. Meu braço até hoje é deformado no cotovelo, porque esses ídolos aí, ele que minha mãe queria, por A mais B, pagar a promessa, nós fomos pagar a promessa, mas eles nunca consertaram meu braço. Meu braço continua deformado. Minha avó abriu um olhão assim. Eu disse: vovó, esses santos seus, essas imagens, eles não têm poder nenhum. Minha avó morreu conhecendo a palavra do Senhor. Com 99 anos, ela veio conhecer, sabe, a verdade do Senhor. E Amém. nunca é tarde, né? É Nunca é tarde. verdade. É verdade. Ok, Obrigada. Marta. Irmão Ademir, pode ficar à vontade. Pastor e os demais irmãos, entrando aqui aqui no Espírito Santo, chegando aqui em Serra Sede, existe uma adoração que eu já vi por umas 3 ou 4 vezes quando eu viajo, e aí quando eu volto fica do lado esquerdo, vindo, e vejo um Buda, não sei se alguém já observou isso, mas um Buda, mas é muito grande mesmo. Eu me lembro que da vez que eu fui para Itabuna, na Bahia, antes de subir, do lado assim, eu vi aquela construção de todo tamanho. Aí eu soube por A mais B, dentro do próprio ônibus, que era uma pessoa que fabrica coisas de gesso, sabe? Então, para engrandecer o negócio dele, aí então ele escolheu aquele canto lá, aquele recanto lá, e aí fez um Buda de gesso, cerâmica, um negócio assim. Mas de todo tamanho, mas é muito grande mesmo. E vindo de lá para cá agora, de Salvador, de lá de Camaçari para casa, essa semana eu passei no mesmo local. E aí, bem em frente esse Buda, o pessoal estava fazendo uma reforma numa pista, que aí ia uma mão de carro e a outra ficava esperando a outra passar para depois passar. E o ônibus parou praticamente bem em frente a esse Buda. Você imagina que teve umas 4 pessoas dentro desse ônibus. Ó, tinha um monte de gente, um monte de turista observando aquilo ali, tirando foto, ou seja, idolatrando, como o pastor acabou de falar. Tirando um monte de foto, isso aqui. E teve gente dentro do ônibus que disse assim:
se eles abrissem a porta aqui, eu ia lá perto lá para agradecer. Aí eu me imaginei assim, agradecer a Deus, agradecer o quê? Agora eu fico imaginando como é. Então, isso aí é esse pessoal no dia de hoje. E no dia de ontem, com o irmão de Moisés, que conhecia a palavra, né? Falou com Deus, entendendo? Deus se apresentou a ele, andou no deserto para ir ao encontro de Moisés, e depois que tudo certinho, e Moisés subiu para receber a bênção, e só porque demorou muito, e quando desceu, ele foi capaz de mandar fazer, se filtrou e mandar fazer um bezerro de ouro para adorar. Eu fico imaginando, porque quando a pessoa, quando Deus diz assim, ó, aquele que não conhece, tudo bem, mas aquele que conhece é um mau exemplo na vida das pessoas, né? Ok, Valdemir. É Essa uma é a minha. situação, não é É, diferente hoje. Hoje não E se foi tem o um caso de bezerro, Israel, né? não é? Não se tem um Foi o bezerro caso de hoje, mas se Israel. tem vários tipos de idolatria, né? Pois é. Aí você Partindo vai para o ver final, aqui, Pastor Robson, a gente exatamente, tem um texto aqui que me chama a atenção quando ele Jeremias lamentando aí, né, o que aconteceu com diz, Judá. Né? Ai de mim, por causa da minha ruína, é muito grave a minha ferida. Né? Com efeito, é isto o meu sofrimento, diz ele, né? E tenho de suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem. Né? Ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas. Por que isso? Aí ele vai dizer aqui, o profeta diz, no verso 21, porque os pastores se tornaram o quê? Mais uma vez, olha, 3 vezes ele repete aqui no capítulo 10, que estúpidos. se tornaram estúpidos. Né? Se tornaram estúpidos. Por que se tornaram estúpidos? Não buscaram o Senhor. Né? E por isso seus rebanhos foram dispersos. Então, não buscaram o Senhor. Eis aí um tumulto, eis que vem grande tumulto da terra do norte. Aqui já é anunciando, é a terra do norte. Quem foi que veio do norte para conquistar Judá? Babilônia. Babilônia. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Né? Então, aqui já um anúncio que viria, né? Para fazer da cidade de Judá uma assolação, morada de chacais. Ok? Então, aqui está o profeta já dizendo o que iria acontecer. Eu sei, Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Está vendo? Então, nós temos que seguir a orientação de Deus. Não é? Depois do pecado, irmãos, nós precisamos entender. O homem perdeu a capacidade de fazer escolhas boas, sensatas, corretas. Por isso, a necessidade de nos submetermos à direção do Senhor. Né? Então, não escolha o seu caminho. Deixe que Deus te guie. Ouvirás uma voz por trás de ti, diz o profeta aqui, Isaías, né? Dizendo, ouvirás uma voz por trás dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então, não escolha seu caminho. Deixe que Deus escolha. Por quê? Se você fizer a vontade da sua natureza caída, vai escolher o caminho da idolatria, o caminho longe de Deus. Né? E ele diz aqui, olha, castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida. Então, o profeta pede a Deus que tenha misericórdia. Não destrua o teu povo. E ele ainda Tá faz um certo. apelo, ele faz um apelo É, comovente aqui, pastor. Isso aqui é é, pessoal ou é em relação a ajudar mesmo? Porque em ele diz, relação à nação, né? castiga, meu Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Ou seja, não destrua o teu povo, né? Tenha misericórdia, Senhor. É o O verso povo merece, 23. o povo está precisando ser corrigido, o povo precisa passar por um sofrimento, mas, Senhor, na justa medida, o suficiente para que ele se arrependa e volte, não é? Mas não destrua o teu povo. Ele está clamando para que Deus não destrua o povo. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não te invocam, que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram, consumiram e assolaram a sua morada. Então, Jeremias está clamando para que Deus tenha misericórdia do seu povo. Porque, embora a maioria do povo estivesse corrompido e buscado a idolatria, ainda havia uma parte do povo, como o próprio profeta,
que não fizeram isso. Nós temos que entender que o justo sempre sofreu junto com o pecador, viu? Isso não é coisa de agora, não. Isso é coisa desde aquele tempo. Como nação, o povo se rebelou e apostatou. Mas Deus sempre teve um remanescente. Sempre houve um pequeno povo que se manteve fiel. E assim vai ser até o final. Sempre Deus Verdade. teve um povo que vai se manter fiel ali, com suas dificuldades, com suas falhas, mas que vai se manter invocando o nome do Senhor, buscando a Deus. Eu sempre lembro aqui de Elias, eu sempre lembro de Elias. Quando Elias pediu para morrer, ele disse, Senhor, eu quero morrer. Por quê? Ele disse, não, porque mataram todos os seus profetas, não tem mais nenhum dos teus servos, só sobre eu. Só fiquei eu. E Deus disse, Elias, eu reservei para mim em Judá, em Jerusalém, em Israel, 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Então havia 7.000 pessoas na época de Elias que não se corromperam pela idolatria, que permaneceram fiéis a Deus, mas que sofreram o castigo da nação junto com o povo. E aí nós temos o exemplo de Jeremias, de Isaías, de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, homens que permaneceram fiéis, mas foram levados para o cativeiro por causa da infidelidade da nação. Né? Então, é o que acontece. Tá certo? Mas aqui Deus está advertindo contra a idolatria. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. O diabo é muito sutil e ele trabalha para nos levar a deixar de adorar o Deus verdadeiro. Né? Então, olha, tudo aquilo que começa a ocupar o lugar de Deus em nossa vida se torna um ídolo. Então nós Ídolo. temos que ter É cuidado. verdade. Ídolo não é só um pedaço de madeira, um pedaço de pau. Aqui o pedaço de madeira, o pedaço de pau já é a estupidez. De ferro, de Aqui diz que bronze, de ouro, o ele que já diz que já é for. estupidez. Mas muitas vezes nós estamos adorando a outras coisas quando nós damos a prioridade a estas coisas em detrimento da nossa relação com o nosso Deus. Né? Muito bem, pastor. E, queridos, nós estamos chegando ao final, nesses tempos, pastor, em que o inimigo ele está exercendo o seu poder, isso é notório, ninguém pode negar isso, com essas visitações malignas, né? E se tornando mais e mais frequentes, desastrosas. O maior perigo, pastor e demais irmãos, para a nossa vida e para a nossa família está em nos afastarmos das verdades, por da sua eficácia, fidelidade, a graça do seu autor. Essas são a nossa única salvaguarda, irmãos. Se você e eu nos afastarmos de Deus, podemos correr esse risco de sermos enganados. Aproxima-se, pastor Robson, o momento em que, pela lealdade, né, e a obediência do Filho de Deus, nós vamos receber poder sobre todo tipo de acusação, como já está acontecendo, né, nos dias das calamidades. Quando sair a ordem aí para, de fato, destruir o povo de Deus, irmãos, não vai estar longe esse tempo, irmãos. A idolatria, a apostasia, os ataques do inimigo sobre a lei de Deus, sobre a casa de Deus, sobre os princípios, os valores eternos de Deus, eles vão se tornar mais intensos. Então, a gente começou falando que como é que Israel teve tantos exemplos do passado e continuou fazendo a mesma coisa, e o pastor Robson disse, não somos diferentes, e é verdade. Tenhamos cuidado, irmãos, para não sermos arrastados por esses ventos de doutrina. Conversa muito bonita, essas falazinhas, usando até a própria Bíblia. Irmãos, tenha muito cuidado. A idolatria, o paganismo, os ataques do inimigo estão se tornando mais intenso. E à medida, né, pastor Robson, que o tempo se aproxima do fim, isso vai ficar mais intenso, vai se intensificar mais ainda, né? E vão ser ataques veementes contra a verdade de Deus e contra aqueles que se apoiam nessa verdade. Que você e eu possamos nos manter fiel e sairmos de Babilônia. Não é à toa, irmãos, que Jeremias, o livro de Jeremias é lamentações, né? É choro mesmo, profeta que lamenta, que chora. Tanto é que termina o livro de Jeremias, vem o que? Lamentações. É. E olha, irmãos, Deus está nos convidando a chorar nossas mágoas, a chorar as nossas dores, a ir a Ele e suplicar a Ele que tenha misericórdia, né? O livro de Isaías, no final, o, o Jeremias, ele chama a atenção, Senhor, não despeça o teu povo, seja justo, mas
Não exagere para não destruir o teu povo. Irmãos, você e eu precisamos nos manter firmes. A despeito do que possa acontecer, do que venha a acontecer, você não pode se vender por nada, irmãos. Qualquer vento que venha contra a sua vida é porque você está fazendo o que é certo. Você está se esforçando para ser fiel a Deus. Lamente a sorte daqueles que se afastaram de Deus, mas que você e eu possamos nos manter firmes, né? E como Jeremias, chorar nossas lamentações por aqueles que, por exemplo, a minha família, ninguém quer nada com Jesus, absolutamente. Dizem que crê, mas a gente olha e não vê mudança. A palavra de Deus transforma. Quem está em Cristo é nova criatura. Que nós possamos nos manter firmes, irmãos. Tire Deus de dentro de nós todo tipo de idolatria. É verdade que não nos curvamos diante de uma imagem de escultura de nenhuma espécie, mas precisamos ver se não existe um outro tipo de idolatria dentro de nós, que talvez esteja nos impedindo de nos aproximar mais de Deus. Nós possamos, pela graça de Deus, nos manter firmes e reconhecer que sem Deus a gente não vai para lugar nenhum. Nós vamos cantar, Pastor Robson, essa linda canção que fala sobre lamentação. É muito bonita essa música, para que você e eu possamos entender que precisamos nos apegar a Deus. O lamento de Israel ainda hoje existe. Ainda existe hoje. Como muitos, pastor Robson, tem muitas pessoas chorando pelo pecado do povo, clamando ao Senhor que use de misericórdia, que restaure a vida dessas pessoas. Eu sou uma delas, viu, pastor Robson? Eu peço a Deus todo dia que tire da minha família tudo aquilo que está impedindo eles de verem ao Senhor. A idolatria lá é muito forte, pastor Robson, é muito forte. Quando você vai para a Bíblia, amigo, interessante, pastor, que a gente mostra coisas que estão na Bíblia deles, mas eles não conseguem ver. Eu fico chateado, meu coração fica doendo, pastor. Eu não sei se o senhor sente isso, mas às vezes eu sinto dor. Meu Deus, como é que esse povo está lendo isso e não consegue ver? Que cegueira infeliz é essa, rapaz? A pessoa só vê o que quer ver, Mário. Exato, pastor. Isso machuca a gente, pastor, porque A minha família também tem muito disso. é terrível, é terrível. Deus tenha misericórdia. Nós vamos cantar essa linda canção. Eu gosto muito dessa música, que fala sobre o lamento de Israel. Vamos encerrar cantando essa linda canção. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora
Louvado seja o nome do nosso Deus. Linda canção, fechando então a nossa jornada de hoje. Lembrando sempre, queridos, que Deus é um Deus que quer nos tocar, nos restaurar e lamentar, sim, irmãos, nossas fraquezas, lamentar a Deus nossas limitações. Não se sinta forte, forte é o Senhor, é nele que está o nosso refúgio, né, Pastor Robson? Se você confiar na sua força, prepare-se para a queda. Deus nos abençoe, Pastor Robson. Muito obrigado mais uma vez, amiga. É sempre bom ouvi-lo. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Lembre-se, queridos irmãos, eu estou orando por você. Você ora por mim e esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Que a graça e a paz do nosso Deus repouse sobre todos nós e nos conceda um dia agradável na sua presença. Pastor Robson, mais uma vez, a nossa gratidão. Encerre conosco com uma oração, amigo. Vamos orar então. Pai querido, louvores, honra e glória sejam dadas ao Ti, Senhor, porque Tu és o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador, redentor, mantenedor de todos nós. Toda honra e glória sejam somente para Ti. Tu sabes dos perigos que nos cercam, assim como o Teu povo no passado, também estamos rodeados de idolatria, Senhor. O inimigo trabalhando para nos afastar de Ti. Oramos para que, em nome de Jesus, se compadeça de nós. Amém. Batize-nos com Teu Espírito Santo, de maneira que nós sejamos guiados por Ele para adorar tão somente ao Senhor. Pai querido, nós sabemos que de maneira sutil o inimigo tem se insinuado mesmo entre o Teu povo, assim como foi no tempo de Jeremias, quando aquele povo se afastou do Senhor, olhando e se encantando com as atrações da idolatria, dos deuses pagãos. Também temos muitos deuses fabricados pelos homens em nossos dias. Talvez não mais como no passado, imagens de bezerro, de animais, mas temos outros ídolos que muitas vezes não estão em altares, nem em nichos, mas estão no coração. E oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que possamos, Senhor, derrubar os altares que porventura tenhamos erguido em nossos corações, para que somente o Teu altar permaneça de pé. Que adoremos tão somente ao Senhor na beleza da Tua santidade. Por isso, Senhor, vem em nosso socorro. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, para nos levar cada dia para mais perto de Ti e que adoremos tão somente ao Senhor. Nos toma em Tuas mãos e abençoe-nos neste dia e que nessa nossa jornada nós possamos testemunhar do Senhor, levando a pessoa maravilhosa de Jesus àqueles que ainda não o conhecem. Usa-nos, portanto, para a Tua glória. Que o Teu nome seja sempre honrado na nossa vida. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus.